Ali já tá. Pegando, deixa eu abrir aqui. Ah, tá, é o fundo. Já esteve no estúdio? Algumas vezes? Ok. Mundo afora. Pronto, está na Caçula FM de Vitória da Conquista, na companhia de João de Jesus. É Jamile Guzmão? Jamile. É, Jamile. Tu é parente dos Guzmão, assim, do Lézio Guzmão e tal, tal? Todo mundo fala. Indiretamente, que é meu pai de sangue, biológico. Ele é da família De Ézio. raiz do... Não sei se é resenha, eu acredito que sim, né? Mas ele é da família raiz mesmo, daquela da Odisseia Guzmão, não sei o quê. Ok. Mas eu não tenho contato. Mas diz mãe que é. Tanto é herdeira... Como é que eu posso dizer? Herdeira... Pode ser herdeira por alguma razão. Prontinho aí? Será que reiniciando ali não resolve? Roteador reiniciando Não, o Igor já tá vendo diretamente lá o servidor. com o servidor. Mas o Instagram então não vai ter como transmitir, né? Sem internet. Sim, não. Deixa eu rotear pra ali, que aí tem como. Ainda bem que você falou. Ok. Que aí a gente faz no Instagram. E você tá com a sua internet também? Não, eu tô... Você tá aqui. Eu tenho internet, minha internet aqui, mas os dados móveis estão funcionando normal aqui. Aí, esse aqui vai. Ainda bem que o João lembrou. Pelo lado da misericórdia. Deixa eu colocar aqui João de Jesus, que aquelas perguntas são importantes. O João de Jesus está aqui, ó. Os tópicos. Aqui eu vou lendo. Do Arraia da Misericórdia eu não vou falar. Não vai ter esse ano, não? A gente está em stand-by. Eu vou ter que falar de alguma coisa. Eu não posso falar daquilo que de fato está acontecendo lá. Por exemplo, a ausência de voluntários. Eu posso falar? Posso falar. Pode, até pra captar voluntário, porque captar mais voluntário. tem muita gente que quer trabalhar em serviço, trabalhar não, se voluntariar em serviço social e não E sabe não sabe. onde Né? tem, onde pega. Tá a pausa ainda, Melissa? Tá a pausa ainda lá? Não, aí como eu vi aqui, eu já desativei aqui, aí tá rodando lá na rádio, só na hora que eu Só abri que o aqui. aplicativo tá zoando. É porque o aplicativo é internet. Ah, então só quando voltar a internet não volta. Entendi. 2702. Eu não vou gravar nada, viu? Vocês gravam, aí eu não vou. Não, ela vai gravar lá. Eu pisei no cocô do cachorro. Pisei no tapete. Eu vou fazer um recorte disso. Vou colocar o vídeo. Eu pisei no cocô do cachorro. Bastidor do Ela tá primeiro. gravando esse bastidor aí? Aqui tá. Bastidor do primeiro. Então eu vou ter que falar. Ô, Jorge, você riu de mim, vou ter que rir de você. Eu não sei que você pisou. Não, você... Nós acidentalmente quase derrubamos o estúdio. Tá gravado isso, Jorge? Se tivesse pegado essa, pegou, já tava aqui o celular? Não sei. Era uma boa, hein, pra botar em preto e branco. Bastidores do Bastidores programa. Quase que o programa não Pena e teria. Lucas, essa mesa aí. Ah, Quase que o programa não teria. Não teria, exatamente. Estamos no Instagram. Estamos no Instagram. Estamos no Pronto. Instagram. Crésio Maciel, hoje falando aqui para você, ouvinte da Caçula FM, sobre o Lar da Misericórdia, junto com Jorge, nosso companheiro, amigo, que está aqui também para falar com a gente. Eu estava agora há pouco no Expresso da Caçula e continuo aqui para acompanhar o programa do nosso amigo, o Crésio, que está aqui pronto para começar. Ele que já foi entrevistado por mim aqui 2 vezes na programação. Hoje o programa é dele, ele que vai apresentar para você. E aí a gente já pede para que você acompanhe e também divulgue, né? Caçula FM Oficial nas redes sociais.
você pode ir lá no YouTube, na Rádio Caçula FM Oficial, você também pode ir no Instagram, em qualquer das plataformas, você pode baixar também o aplicativo Caçula FM na Play Store e você também acompanha pelo site www.radiocaçula.com.br. Onde você estiver, você vai acompanhar a nossa programação, onde você estiver. Crésio, começando aqui agora essa nova jornada, começando falando hoje sobre o Lar da Misericórdia. Ele vai falar um pouco sobre o processo de assistência social do Lar da Misericórdia e, claro, você vai ter uma grande novidade, porque o Jorge, ele trouxe um instrumento que ele gosta muito e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho qual é o instrumento e você vai ouvir e dar a nota para ele, tá bom? De 0 a 10 você vai participar e falar se gostou ou não da nossa apresentação. Nosso programa aqui, inclusive, vai até logo mais às 11 horas e você pode acompanhar pelo 87.9 na região de Batuque e Belo Campo, e também você pode acompanhar em qualquer local do Brasil e do mundo, inclusive. Lá no México também você pode acompanhar a programação através do aplicativo. Baixe o aplicativo da Caçula FM e também acompanhe pelo site da Caçula FM. Assim que a nossa técnica der o ok para começar na rádio, a gente já começa aqui também. Crésio, parabéns, inclusive, pelo seu programa, viu? Maravilha. Obrigado, João. Obrigado, Jamile. Obrigado, Jorge, por aceitar nosso convite. Vamos aqui papear um pouco sobre hoje Lar da Misericórdia e que sejamos, né, felizes nesse caminho, nesse experimento que é dirigir um programa de rádio, de tão rádio e TV, né, e vídeo, de tão importância, né, de tão relevante que é. Né? Hoje somos seres sociais e comunicativos e precisamos dessas plataformas, né, que atingem muitos corações, atingem muitas almas e diminui, estreita as relações entre nós humanos. Que nós sejamos felizes hoje. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, amigo. Poderia se apresentar, João? Eu sou Jorge Alberto Garcia Villalbazo, que é meu nome em espanhol. Eu sou de México. Eu saí de México há 9 anos para conhecer o mundo e, graças a Deus, eu conheci 17 países até hoje e que ainda quero conhecer mais. E por alguma outra razão, entre a vida de músico, na pandemia, eu fiz muito uso do álcool, não? Álcool e drogas. Que isso me levou quase a ficar na rua e por alguma razão eu cheguei, eu não lembro, alguma vez eu comentava com o Crésio que eu não lembro como cheguei aqui à Vitória da Conquista. Eu não tenho ideia de como eu fui a parar à Vitória da Conquista. Mas eu cheguei aqui e conheci o Capsadé porque eu tinha vontade já de parar de beber. Não tinha vontade já de não ficar nessa vida de álcool, porque não era o que eu queria para a minha vida. Eu saí do México com a vontade de conhecer e desfrutar da vida. Conhecer e desfrutar das coisas lindas que Deus fez para nós, paisagens, mar, oceano, floresta, todas essas coisas lindas. Mas eu me perdi no álcool e fui a Capsadé. Del Capsadé eu conheci primeiro a João Pablo, que foi o que me acolheu no Lar da Misericórdia. E de ali já são 3 anos que eu moro no Lar da Misericórdia. Eu cheguei ao Lar da Misericórdia sem nada, sem vontade de viver, sem desejo de nada. E aos poucos, com a ajuda de orar, principalmente de Deus, minha vida foi levantando-se aos poucos. Hoje tenho uma carpinteria ali no Lar da Misericórdia. Eu trabalho com madeira, faço música, que é uma das coisas que mais eu gosto de fazer, e tentar ajudar a los hermanos de una u otra forma, los hermanos que están ali no lar, tentar ayudar
Eles têm uma pessoa que se foi embora já de este plano terrenal, que ele foi quem, quando eu cheguei ao lar da misericórdia, algo me tentou no coração que me fez ficar no lar. Ele se chamava Valsir, uma pessoa com Alzheimer, e eu também comecei a tomar conta dele, a dar banho nele, a brigar com ele, ele me batia, ele fazia muita doidez, mas ele curou uma parte muito importante de meu coração, que graças a ele eu pude mudar muitas coisas em minha vida. Hoje, em algumas recaídas, entre que volví a beber, volví a levantar-me, mas mi desejo por viver e por seguir fazendo coisas boas, ele está aí. E tem muito que ver com Lar da Misericórdia principalmente, e com o que hace Crescio, com o que hace João Pablo, e com o que hace cada um dos voluntários que estão aí dentro do lar. Uma pessoa também muito importante é a senhora Ivete. Ivete. A senhora Ivete, que é a que nos dá de comer, que é uma mãe para cada um de nós, não? Isso é algo de mim. Com esse testemunho, Crescio, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, o que é o Lar da Misericórdia e como surgiu. O Lar da Misericórdia, ele é o que? Ele é resultado da inquietação da alma de João Paulo, meu irmão, que de muito, acho que desde sua infância, ele se mostrou inquieto diante de quadros que ele via. O que ele costuma narrar é que quando ele frequentava ainda o seminário, né, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ele com a mãe dele, nós somos irmãos por parte de pai, ele ouvia ali a pregação, né, falar da abundância, que era o reino dos céus, que era, né, aquilo que era consolador, que era, né, acolhedor. E quando ele saía do seminário, o seminário à época não tinha aquelas grades na frente, ele se deparava com um grupo de pessoas que ali dormiam, e ele não compreendia aquilo. Acho que é a partir daí que a sua alma, né, se desassossegou, vamos colocar assim, e foi onde ele começou, acho que já ali, já pensar como cuidar das pessoas. Diante desse depoimento de Jorge, o que eu venho a dizer é que o lar é resultado de um pensamento de uma pessoa que gosta e quer cuidar de pessoas e o faz. Jorge é testemunho desse resultado, desse esforço dessa pessoa, que é João Paulo, né, o dirigente, o fundador do Lar da Misericórdia, que está indo para o seu 8º ano de funcionamento ininterrupto, e ele nasce desse olhar dele para com a assistência que ele dava às pessoas que estavam em situação de rua, quando ele levava um café, um Toddy, um pão, de forma muito simples ali, e ele foi criando laços, né, afetivos com essas pessoas, e essas pessoas começaram a narrar da sua necessidade, dos seus anseios. Então a fala dele é que os irmãos dizem assim: olha, eu queria um dia ter uma casa, eu queria sair da rua, e diante dessas afirmações, diante dessas manifestações, diante dessas confissões, ele começou lá atrás, né, de forma assim tímida e precária, a acolher as pessoas, né? Me lembro que a narrativa dele foi com um casal que hoje a senhora já é falecida, mas o outro, né, outra pessoa cujo nome é Roberto, ele os acolheu e colocou numa casa e foi assisti-los. Né? Exemplo do que o Jorge comentou, eram pessoas que viviam em situação de rua, que tinham uso abusivo de substâncias psicoativas, no caso deles álcool, e ele começou ali a fazer as suas primeiras tentativas de acolhimento e de estender a mão a essas pessoas. Então, lá da Misericórdia surgiu daí, e foram algumas as tentativas de estruturá-lo
de uma forma que ele continuasse, mas não foi exitoso naqueles primeiros momentos ali. A lida com a pessoa em situação de rua, ela nos traz muitas surpresas, das quais a gente nem sempre está pronto, está preparado para poder assistir, acolher, atender, né? Uma pessoa em situação de rua, acho que já te falei isso em uma certa ocasião, aos olhos de muitos de nós, ela precisa de um banho, de um prato de comida, e a gente sabe que não é só isso. Então, o Lar da Misericórdia, aqui em Vitória da Conquista, como tantas outras entidades, instituições, elas valorizam o ser humano como, de fato, um ser humano, que tem sentimentos, que tem anseios, que tem frustrações, que tem perspectivas de vida, que por hora frustradas por uma condição momentânea e que precisa, sim, ser, ter-se um olhar para esse indivíduo que está em situação de rua. Então, lá da Misericórdia, lá nasce desse olhar inquieto de João para com as pessoas em situação de rua. Tem os períodos, eu não sei assim precisar as datas, mas ele começou por um período, foi tentando ali juntar essas pessoas, sem infraestrutura, sem apoio de poder público algum. Inclusive o poder público hoje é ausente nas ações do Lar da Misericórdia, nas 3 esferas, município, estado e União, né? Porque ele enxerga esse trabalho mais de uma forma mais carinhosa, mais pautada no afeto, na relação de confiança, né? E o poder público, de modo geral, vê números, aquela coisa toda. Então a gente tem essa tratativa com as pessoas em situação de rua com um olhar bem humano, né? Bem ali carinhoso, para que o indivíduo não se perca nas suas ânsias, nas suas buscas, né? Hoje o Lar da Misericórdia está sediado no bairro Jurema, onde era a Pastoral do Menor, lá na Avenida Yolanda Fonseca, número 1400, o ponto de referência para Uber é número 518. Lá funcionava há muito tempo atrás a Pastoral do Menor, mas antes disso era um espaço que a primeira, acho que fez-se lá uma igreja chamada Igreja Cristo Rei. Depois teve-se a Escola Cristo Rei, e passou a ser a Pastoral do Menor, né? Acho que coordenado pela Igreja Católica. Depois acho que ela se dissolveu porque foi descentralizada ou foi abandonada, não sei ao certo disso. E lá o espaço estava vacante. Diante da pandemia, houve uma oferta do Padre Wilson para que lá nós fizéssemos uma limpeza, e lá o Lar da Misericórdia criou um espaço provisório para acolher as pessoas que estavam em situação de rua à época da Covid, né? Não se tinha, acho que ainda, os abrigos públicos. E aí tinha-se 2 casas, uma aqui no bairro Ibirapuera e a de lá. Aqui era a casa sede, lá seria uma casa de passagem. Só que, por falta de voluntários, por falta de apoio, por falta de recursos, optou-se por ter uma casa só. Mas o pensamento inicial do Lar da Misericórdia era ter 3 espaços para acolher as pessoas que estavam na situação de rua. Uma delas seria a casa sede, que é o que é hoje. A casa sede, ela tem por finalidade dar ao acolhido ali a condição básica para ele caminhar, né? Ter o seu caminhar ali com relação à escola, a trabalho. Seria uma casa sede mesmo, onde o indivíduo se sentisse ali morador da casa, como é hoje. O outro espaço seria uma casa transitória, porque nós estamos cortados por uma BR, a BR-116, e nós temos um grupo de pessoas que transitam, né, nesse ir e vir. As pessoas estão fadigadas, estão cansadas, estão famintas, estão doentes. Então, o abrigo provisório seria para que essa pessoa fosse acolhida ali, fosse ofertado a ela uma condição para ela se recuperar, para ela se tratar, para ela se cuidar. Volto a dizer, ao olhar da sociedade, um prato de comida e um banho resolve a vida da pessoa que está em situação de rua? Não resolve. Quem está em situação de rua, eu como ativista do projeto do abraço, a gente abraça essas pessoas, e no abraçar, essas pessoas confessam suas angústias, suas mágoas, seus traumas, seus anseios, suas saudades, né? Muitos deles estão nessa caminhada de fuga das suas dificuldades, de falta de oportunidade, de coragem, seja lá o que for, para o enfrentamento das suas dificuldades, das suas barreiras. Como o Jorge colocou,
Ele se curou de parte de algo que o incomodava, que é algo, né, dele, cuidando de um outro indivíduo, né? O indivíduo chamava-se, né, chama-se José Valcia, partiu para a dimensão espiritual, amanhã acho que faz 15 dias, 15 dias ou 22 dias, não tenho certeza. Ele ficou conosco 4 anos, né? E não se sabe as razões, mas localizamos famílias e tudo, e a família não veio ao encontro dele. Não se sabe as razões também da família, então a gente fica aqui com cara de ué. Mas Jorge se curou cuidando de um indivíduo numa condição muito precária. Um indivíduo que tinha uma espécie de Alzheimer, que era uma doença chamada Corpus de Levy, que causa degeneração psíquica com relação à fala inicialmente, depois o atrofiamento dos membros, e a pessoa vai se atrofiando e vai perdendo os movimentos. É um processo sem cura ainda, né? Mas cuidamos dele até os derradeiros dias da vida dele, e Jorge foi um dos que tratou dele nessa fase final da vida dele, onde, como ele disse, se tratou, ou seja, cuidar do outro cura a si mesmo. Então eu acho que esse olhar de João para com esses irmãos foi, vamos lá, aqui João tem lá suas dores, né, seus traumas, suas frustrações, mas ele entendeu que cuidar do outro faria bem a si, né? E é bom, eu experimento isso, eu tento cuidar do outro dentro das minhas possibilidades, limitações, mas entendo que, já disse para você uma vez, que o amar não é um sentimento, o amar é um mandamento. Cristo veio dizer: quer ser feliz, ame, né? Se desapegue daquilo que é material, seja um indivíduo que ame, que ama, e nesse amar você vai curar-se, você vai tratar ali das suas mazelas, né? Então, o Lar da Misericórdia hoje ele alberga 13 homens que estavam em situação de rua, alguns deles em processos já adiantados de alguns adoecimentos irreversíveis, mas que eram 13 indivíduos que tiveram sua redução ali de danos com relação à vivência na rua, que a rua mata, a rua judia, a rua destrói o indivíduo. Então, instituições que visam pessoas que trabalham em cima desse cuidado para com a pessoa que está em situação de rua, com o objetivo de tirá-la da rua, está ali prolongando a vida de uma pessoa que com certeza será abreviada se ela se mantiver na rua. Conquista uma cidade fria. Jorge falou da dependência química ali, é uma cidade fria. Muitas pessoas associam a pessoa que está em situação de rua com relação ao uso de drogas, de álcool. E olha, uma revelação, mas que não é revelação, que eu vir a saber depois de passar a cuidar de pessoas em situação de rua. Conquista uma cidade que esfria de uma hora para outra, mesmo nos períodos quentes. Das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, assim, o tempo dá aquela virada, bate aquele friozinho no braço da gente, que a gente, né? E aí à noite é uma cidade fria, uma cidade que está a 985 metros de altitude, se não me falha a memória. Então ela esfria de uma hora para outra, assim, sem prévio aviso. É Suíça baiana, enfim. Mas é um dado que é interessante. A pessoa que está em situação de rua, ela não é necessariamente uma pessoa que tem dependência química. Ela não é uma pessoa que ali faz uso de álcool, de outras drogas, né? Porque ela tem contato com isso na rua. Então, uma pessoa me disse uma vez: Crésio, eu não sou alcoólatra, eu me tornei alcoólatra nas ruas porque a gente fica durante o dia buscando comida, aquela coisa toda, à noite a gente vai se aconchegar numa calçada, numa marquise, numa cobertura, e bate um frio de uma hora para outra, a gente não conseguiu um cobertor, o cobertor sumiu, alguém pegou, enfim, e aí chega aquele colega: ó, toma um gole aqui para você esquentar, para passar o frio. Aí você toma um gole hoje, você toma um gole amanhã, daqui uns dias você já leva a meota, que é fácil, que é barato, e aí você se torna um alcoólatra, um dependente químico. Olha que realidade, né? Então, o Lar da Misericórdia, ele tem essa função social, que eu julgo de importância ímpar, de, ao longo dos seus 8 anos ininterruptos, ter acolhido muitas pessoas, algumas delas que estão hoje, homens, né? Que estão com suas famílias, que constituíram novas famílias, indivíduos que ressignificaram suas vidas a partir desse cuidado que se teve com ele. A partir dali, como Jorge comentava lá com Lourdes na antessala,
pessoas que tiveram alguém que estendesse-lhe a mão, né? Pergunta provocativa, né? É preciso ter uma instituição para estender a mão a uma pessoa que tem em situação de rua? Não. Não, nós na rua abraçamos desconhecido, dizemos, vamos falar do abraço lá adiante, mas a gente nota que as pessoas, mesmo não estando em situação de rua, elas carregam sentimentos profundamente dolorosos, né? Elas escondem, elas camuflam, elas disfarçam. Então, nós somos seres sociais que precisamos nos olhar, nos vermos, nos percebermos como seres racionais que carregamos sentimentos. A afetividade será, talvez, o elixir que faz com que o indivíduo se veja curável, se veja capaz de seguir sua vida, né? Hoje, o objetivo do Lar da Misericórdia é acolher a pessoa que está em situação de rua, de vulnerabilidade, desde que ela queira e ofereça condições para isso, oferecer a ele aquilo que é básico, que é assistência médica, assistência jurídica com relação à documentação, assistência, vamos colocar assim, espiritual, de acordo com a denominação religiosa que eles, né, têm ali, assistência psicológica, que o indivíduo que está em situação de rua, com certeza precisa de uma assistência psicológica, e outras necessidades que ele vem a ter. Então, quando o homem, né, que nós acolhemos só homens, chega no Lar da Misericórdia, é feito, entre aspas, a partir de um período curto de estado dele ali, uma leitura dele. Qual é a demanda dele, qual é a queixa dele, qual é o anseio dele, qual é a condição psicológica e espiritual dele, que ele pode estar num processo de perturbação espiritual, ele pode estar assustado, ele pode estar num processo de abstinência, ele pode estar com N situações, né? E ali a gente tenta fazer com que ele nos passe o maior número de informações possível para que ele possa ser encaminhado por serviços. Quais são esses serviços? Primeiro, desenho clínico. Ele é levado para um médico, né, da rede de ensino, de saúde, para que seja feito um diagnóstico dele. Nós temos parceiros, como o pessoal do consultório na rua, que gentilmente nos ampara, nos acolhe, e vai um médico lá, está indo um médico lá nesses últimos tempos aí, para nos assistir. Então é feito um diagnóstico clínico desse indivíduo, onde ele é feito, onde a partir desse atendimento clínico, ali é buscado exames detalhados sobre a real situação dele. Em situações onde há a questão do uso de substância psicoativa, a gente busca a ajuda do CAPS AD3, né? Nossos parceiros também e amigos que muitos nos atendem. E se tratando da questão psiquiátrica, nós temos o CAPS 2 e o Ambulatório de Saúde Mental, que também nos acolhe nessas necessidades, né? Geralmente o indivíduo que está em situação de rua, sendo daqui de Conquista ou de cidades circunvizinhas de Conquista, ele já tem uma história nessas instituições, mas em situações onde ele abandonou o tratamento por N razões. Por trás desse indivíduo que está em situação de rua, há uma família. Antes da pergunta, e a família desse indivíduo, eu já respondo. Ela existe, ninguém é filho de sua cadeira, né? Ninguém veio pela cegonha, e esse indivíduo é um indivíduo de uma família que, a meu ver, assim como é colocado para a gente dos indivíduos que estão acolhidos na Cotefab, que será tema do nosso próximo programa, a família ela está adoecida porque permitiu que esse indivíduo fosse estar em situação de rua. Ah, mas o cara não quer nada, o cara não quis nada, mas ele está no processo de adoecimento, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser abraçado. É preciso dar a ele um choque de realidade no sentido afetivo, no sentido da importância, da busca de fazer com que ele se perceba cuidado, observado, notado ali. Eu vou abrir um parêntese aqui e vou contar uma história que aconteceu, né, lá na Cotefab, onde, num certo tempo aí, um jovem de 25, 26 anos de idade, não sei, acho que se for mais que isso é pouca coisa, onde ele disse: Crésio, eu morando na mesma casa da minha mãe, eu não toquei na minha mãe por 5 anos. Porque eu estava no uso, nos primeiros anos de uso, eu ainda tocava nela, mas ela sempre vinha com um olhar de mãe, de, poxa, filho, não deixe isso acontecer contigo. Para ela não perceber, não fazer ela sofrer, eu me afastei dela, ficando na mesma casa. Por 5 anos eu não toquei na minha mãe. Vim tocar na minha mãe no dia que eu fui deixado aqui na Cotefab, que naquela confusão mental, naquela coisa maluca, louca, inenarrável, foi a palavra dele,
eu dei um abraço de lado sem graça na minha mãe. E eu lembrei, poxa, tem 5 anos que eu abracei minha mãe aproximadamente, né? Mas a vida segue e convida todos a dar certo. Foi o meu alento para ele. Então, ninguém nasceu para dar errado, todo mundo nasceu para dar certo. Nós não somos seres imperfeitos, mas temos, do ponto de vista cultural, a perfectibilidade, quer dizer, todo mundo é racional, é filho de Deus e vai dar certo, mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Aliás, vai dar certo no tempo certo, desde que o indivíduo queira, nunca mais cedo, nunca mais tarde. Peço perdão pela minha fala aqui equivocada, mas já corrigida. Então, somos seres sociais, perfectíveis, todos filhos de Deus, lançados no solo da vida como flores vivas, que nascemos para dar certo. Como diz o célebre poeta Almir Sater, junto com Almir Sater e Renato Teixeira, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E eu creio nisso, vivo isso, gosto disso, gosto de dar importância das pessoas, gosto de gostar das pessoas. Detalhe, mesmo que elas não gostem, é preciso que a gente insista no gostar das outras pessoas, porque senão a gente não vence as barreiras que a outra pessoa tem. Tem horas que a outra pessoa precisa só de um empurrãozinho, na verdade não um empurrãozinho, de um puxãozinho, de você puxar ela para cá, trazer para cá e falar, me dá um abraço. Você desarma o indivíduo, você tira dele, ali você dá aquela sacudida nele, tira dele aquelas perspectivas ruins que está acontecendo. Como eu já te contei aqui, de outras vezes, a gente na rua abraçando desconhecidos, a gente espanta muitos males, muitas, sei lá, impregnações negativas que as pessoas estão tendo ali disso. E o Lar da Misericórdia, lá ela faz isso diariamente, porque lá ainda temos indivíduos que não mais estão com vínculos rompidos com família, alguns a gente não tem notícias de família, alguns não tem mais a lembrança da família, aquela coisa toda. São indivíduos que estão ali, volto a dizer, pela misericórdia divina, mas que por trás do Lar da Misericórdia existem parceiros, existem amigos, existem colaboradores. Vivemos unicamente da doação, né? O Lar da Misericórdia nasce da doação da sociedade e ela se mantém com a doação da sociedade para com as suas necessidades básicas. Passamos dificuldades, perrengues, apegos, sim, mas temos o apoio da sociedade para nos mantermos lá por quase 8 anos de funcionamento ininterrupto. É isso, João, um pouco do Lar da Misericórdia, é isso, ouvintes da Caçula FM, um pouco do Lar da Misericórdia. Estão todos convidados a conhecer. Volto a dizer, ficamos ali no Alto do Jurema, na Avenida Yolanda Fonseca, número 1400, para o Uber número 518, a localização. Estamos ao lado da Escola Pedro Francisco de Moraes, ao lado da Praça Agapito, ali no Alto do Jurema, sentido o antigo aeroporto. Quem vai para o antigo aeroporto passa ali pelo Muro do Lar da Misericórdia, onde tem um rosto de Irmã Dulce pintado, e tem também lá o Pix do Lar da Misericórdia, que é uma das formas de captação de recursos que a gente tem. É isso. E aí ele explicou sobre como é o Lar da Misericórdia. Queria que você falasse como é a convivência dentro do Lar da Misericórdia. A convivência dentro do Lar da Misericórdia. Uno acorda regularmente a las 6, 7 de la mañana, que cuando a las 7 de la mañana es cuando comienzan a acordar todos. É uma coisa em la que eu vou falar personalmente em mim, que eu não tenho família aqui, não? Eu não tenho nenhum familiar de sangue aqui, mas no Lar da Misericórdia eu comecei a ter muitos irmãos, não? E acordar, eu dormo em um quarto com o dia de hoje, somos 3 pessoas no quarto, Valcir é o quarto, en el cual quando a gente acorda é bom dia, Cris, bom dia, Jorge, bom dia, Ailton, e é uma coisa muito boa, porque tanto eles como eu nos sentimos essa fraternidade, não? Se Cris está mal ou Cris se sente mal, eu, Cris, você está bem, eu, Jorge, você se sente bem. Foi algo que
entre nós nos sentimos realmente em uma família, não? Eu tenho um irmão que é maior, eu acho que é são três os que mais velhos, vovô, Nonó e Fernando, não? São os três mais velhos. Vovô, Nonó, Fernando e Cecinho. Sim. Cecinho. Dos quais eu gosto de chegar com o vovô e, oh, meu velhinho, e abraçá-lo e dar um pouquinho, sentir esse abraço de uma pessoa grande e uma pessoa de que é meu amigo, é meu parceiro, na hora do almoço, chegar, como falei, que as voluntárias e as mulheres que trabalham dentro da cozinha e que são as responsáveis de alimentar a gente, elas são muito lindas, porque todas as manhãs, quando chegam, o primeiro que é dar bons dias a todos, compartirnos algo da palavra de Deus, fazer uma oração entre todos para que a gente se sinta bem. Sempre, eu nunca he visto que elas façam um alimento de mala gana, a comida é muito boa. Acho que se eles puseram um restaurante, foi um dos restaurantes mais bons, porque a comida é muito boa. Todas as segundas-feiras tem um grupo de oração, que é um grupo de oração onde eu formo parte, onde eu toco, que se chama Vozes do Pai. Desde que eu cheguei há 3 anos, todas as segundas-feiras, Haroldo, Miriam e Bia, que são os que mais frequentam ali, todas as segundas-feiras, às 4 da tarde, eles estão transmitindo uma esperança e tratando de transmitir o que é o amor de Deus, como cada um deles consiga, porque tem irmãos que acreditam no cristianismo, outros são evangélicos, outros não acreditam, creio que é espiritista, mas todos tentam eles compartem esse amor de Deus que durante 3 anos que eu tenho aí, eles compartilharam. E eles também foram uma parte muito fundamental para que eu buscar a Deus, principalmente por parte de isso, eu comecei de novo a tocar violão, de novo a formar parte da igreja. As quartas-feiras tem outro grupo de oração que é dentro da igreja, em onde também faz parte disso, e a convivência é de boa. Quintas-feiras vai filha de Ivete, que é a que nos faz de comer. Todas as quintas-feiras é dia de fazer exercício. Personal trainer. A personal trainer de todos, que é muito bom. Limpeza, se faz a limpeza por nós mesmos, e que é uma coisa muito boa. Sexta-feira, ontem, a gente estava fazendo limpeza, escutando forró, dançando, e é uma coisa muito boa, porque nós somos uma família. Ou seja, de los 13 indivíduos, das 13 pessoas que a gente mora ali no Lar de la Misericórdia, todos somos uma família, não? E todos, acho que cada um se preocupa por nós. Temos umas coisas entre mais, outras coisas entre menos, mas todos nos cuidamos entre nós mesmos. Jorge, eu vou fazer uma pergunta aqui. Fica tranquilo. Jorge Alberto Garcia, 17 países, né? Você disse que não soube como veio parar em Conquista, em função, né, de razões que você já colocou. Mas eu vou perguntar, enquanto voluntário do Lar da Misericórdia, o que fez com que você se aquietasse
já indo para 3 anos do Lar da Misericórdia? Primeiramente, porque eu tinha a bondade de aquietar. Eu saí de México porque eu estava cansado de viver no círculo da sociedade, solamente trabalhar para pagar contas, e que a maioria de muitas pessoas no mundo faz o mesmo, não? E um dia, quando era criança, eu tinha a vontade de viajar. Nunca pude fazê-lo porque me casei, tive meu filho, tive que trabalhar e tive que fazer o mesmo que todas as pessoas. Quando minha filha se formou, eu falei com ele e disse: eu quero viajar. Me disse meu pai: vá embora e faça o que tem que fazer, se é o que você quer fazer. En el camino me perdi, consumi muito álcool, muita droga, me fui perdendo no caminho, somente que esse não era meu objetivo. Meu objetivo era desfrutar da vida, porque isso era o que eu queria fazer. Somente que na pandemia eu comecei a beber todos os dias, como você falou, chegou um momento em que eu não tinha onde trabalhar, onde tocar, e o único que hacía era estar em um quarto de hotel bebendo, porque não tinha outra coisa que fazer. E chegou um momento em que me perdi e já não tinha mais, porque se eu parava de beber, minhas manos começavam a tremer, minha ansiedade começava a ficar muito horrível. E chegou um dia em que eu me fiquei de joelhos e falei com Deus: se você existe, me ajuda, porque eu não quero mais isto, não quero parar de fazer isto, porque isto não é o que eu quero. E pues, daí aconteceu tudo isso, não? Aconteceu o Lar de Misericórdia, aconteceram todas estas coisas, e o dia de hoje tenho problemas como todos, cada um de nós temos problemas, temos dificuldades, mas el que tuve a oportunidade, porque eu não tinha nada. Quando eu cheguei no Lar de Misericórdia, eu não tinha absolutamente nada, porque eu havia perdido tudo. Perdi passaporte, perdi violão, perdi dinheiro, perdi minhas roupas, não tinha nada. E ali tuve uma pessoa que, quando eu estava no CAPSAD, chegou uma pessoa e me disse: de onde é você? Eu sou de México. E você precisa de alguma coisa? Não, eu não preciso nada. Porque isso foi o que lhe disse a João Paulo: não precisas nada, sabe? Não tenho nada, não preciso nada. Eu digo: bom, se você pode trazer-me um sabonete, pasta de dentes, tudo está bem. E depois me disse: você gostaria de ir para o lar? Eu digo: bora. Não, eu vou para lá, porque não tinha onde morar, não tinha onde viver. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com muita energia, não? E comecei, eu gosto de fazer exercício, e fiz uma pequena academia com uns maromas de cimento e madeira. E João começou a olhar para mim e me disse: tens uns palitos de picolé, e com isso você pode fazer uns miadeiros. E com uns palitos de picolé e com miadeiros, eu comecei a fazer coisas, artesanato, e comecei a vender minhas coisas. Não? Hoje, como te falei, graças a essa mano que alguém que não me conhecia, que não sabia absolutamente nada de mim, me disse: se você querer, eu vou ajudar você. E me ajudou. Realmente me ajudou. Eu tenho meu violão e me disse: que isso é o mais lindo de todo. Que é o mais lindo de todo, porque eu tinha
Desculpa. Havia perdido comunicação com minha mãe, com minha família. Hoje la tenho. Não. Hoje la tenho e isso é graças a Deus e, repito, graças a Largo Misericórdia. Para animar um pouquinho, eu queria que ele tocasse um pouco. Pronto. Antes dele tocar, vou contar uma história aqui de Jorge. Não sei como é que tá com Prepara a música. a tempo falar. aqui. Pode falar. Eu tenho pais vivos ainda, né? Minha mãe é uma pessoa muito geniosa e eu precisaria acalmá-la. Eu preciso, vez por outra, acalmá-la com um mimo. A exemplo da caneca da Caçula FM que eu levei para ela, né, que acabou demorando aqui, eu cheguei em casa, ela, poxa, né, então eu trouxe um mimo para a senhora lá, então ela mudou. Valeu a pena. Isso, um dia desses, na nossa casinha na zona rural, eu levei um item para ela que foi um porta-temperos, como é que eu posso dizer, estilizado, né, feito artesanalmente tal pelo indivíduo, e ela gostou muito daquele porta-temperos. Esse porta-temperos foi feito por Jorge. O meu porta-celular, exemplo desse que está aqui sobre a mesa, o meu é de madeira. Jorge que o fez. Eu vou pedir a oportunidade aqui na Caçula FM que quando formos falarmos do abraço, Jorge é convidado para vir falar do abraço. Jorge é feito, das poucas vezes que você foi na rua conosco, né, o que você achou do abraço, e você pode trazer alguns itens seus para serem mostrados aqui, né? Jorge, ele é artesão, autodidata, como eu disse, e sobrevive disso. Não tem um talento. Tem um talento nato, ele não é assistido pelos programas sociais do Brasil, por ser mexicano, ainda não se adequou a isso, a documentação está em andamento, mas ele tem como sobreviver, ele se vira com isso e é a forma que ele tem de sobreviver. Não lhe falta nada no lar, mas, né, nós precisamos ter esse ganho próprio para que a gente busque autonomia. Jorge é um artesão de mão cheia. A você que está nos ouvindo, a você que está nos vendo, né? Jorge, depois eu peço ajuda aqui à equipe da assessoria para que coloque o Instagram nele, nesse bate-papo nosso aqui, e Jorge vai nos brindar com música. Tem desde muito novo. Eu sempre gostei dos Beatles, mais de John Lennon. E acho que é uma música dele que é muito linda, que habla acerca do abraço, que habla acerca de lo que es o lar de misericórdia, que diz que imaginemos que a gente pode viver e ser uma melhor pessoa e ser melhor ante todo